O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, passemos agora para a coluna aberta, no qual o Felipe verá como estão as movimentações das peças no complicado tabuleiro do Oriente Médio. Coluna aberta. New York City, summer sweat, and the boys are rolling as cigarettes. Bem, pessoal, a gente vai dar o nosso giro, né, pelo Grande Oriente Médio, né, que é o nosso... Grande Oriente Médio é um conceito geopolítico, tá? Mas que a gente usa aqui no programa, na cara dura, para quando a gente precisa juntar, né, Afeganistão, Paquistão e o norte da África, o Maghreb, com as notícias do Oriente Médio para conseguir manter a estrutura do programa. E a gente vai começar justamente pelo Afeganistão. Por quê? Porque o Talibã está realizando, né, a sua ofensiva já há 2 meses, e a gente já comentou isso aqui no programa, né, já comentei que o Talibã, né, retomar o controle do Afeganistão é uma questão basicamente de tempo. Só que a estratégia do Talibã está sendo muito curiosa, tá, nesse tempo. Porque o Talibã tem realizado a sua ofensiva focando nos pontos de travessia de fronteira. Então, nos últimos 15 dias, o Talibã tomou controle do principal posto de fronteira com o Tajiquistão, tomou controle do principal posto de fronteira com o Irã e o principal ponto de fronteira com o Paquistão. Então, basicamente, você tem um miolo do Afeganistão em torno de Cabul, ainda controlado pelo governo, onde reside cerca de 60% da população, mas não é a maior parte do território, e todo o entorno está praticamente controlado integralmente pelo Talibã. O Talibã está, então, fazendo um cerco de Cabul, um cerco do governo, tá? Controlando esses pontos de fronteira. Então, por exemplo, com o Irã, o controle é na região de Kala, que fica na parte ocidental da província de Herat, tá? Na semana passada eu já havia comentado da fronteira com o Uzbequistão. Aí depois tomou controle do ponto de fronteira com o Tajiquistão, ao ponto que o governo tajique, que recentemente, né, teve ali aquela desinteligência fronteiriça, mobilizou 20 mil reservistas para a segurança das suas fronteiras. Por quê? Várias pessoas, tá? Centenas de pessoas, milhares de pessoas estão fugindo do Afeganistão para o Tajiquistão, e mais de 1.000 soldados afegãos que desertaram, fugiram do confronto, entraram no Tajiquistão, tá? Então, e lembrando que a Rússia tem uma base aérea importantíssima para os interesses russos dentro do Tajiquistão, tá? Que permite ali uma projeção de força bastante razoável pela Rússia. E, finalmente, a passagem de fronteira entre o Afeganistão e o Paquistão, a primeira delas, né, que fica na cidade de Vesh, do lado afegão, e Shaman, do lado paquistanês, que tem o Portão da Amizade. E retiraram a bandeira do governo afegão, a bandeira tricolor, né, e subiram a bandeira branca do Talibã, que é uma bandeira branca com um verso do Corão em preto. Tá? É uma bandeira assim parecida, tá? Esteticamente falando, com a da Arábia Saudita, só que a da Arábia Saudita é verde com escritos em branco. A bandeira do Talibã é uma bandeira branca com escritos em preto, tá? Letreiros em preto. Então, embora você tenha uma parte da população afegã e vários focos, né, de resistência do governo afegão, hoje o Talibã controla
as fronteiras do Afeganistão. Consequentemente, controla fluxo de pessoas, ou seja, pessoas que tentam fugir do Afeganistão, refugiados de guerra, podem ter a sua segurança comprometida, fluxo de armamentos. Então é uma estratégia que fica muito clara, né, quando você vê essas últimas ofensivas e quando você vê o desenho no mapa. Tá? O mapa mostra basicamente, né, o Talibã controlando as fronteiras afegãs e deixando o miolo para lá. E por que eles estariam deixando o miolo para lá? Eles não querem tomar Cabul, não querem tomar a capital do país, nem nada? Não, eles querem e, infelizmente, como eu disse, eventualmente vão. Só que eles sabem que o confronto nas cidades pode ser mais complicado, tanto do ponto de vista tático, ou seja, eles podem ter mais baixas, quanto do ponto de vista de imagem internacional, porque você vai ter mais civis, né, possivelmente afetados, né, feridos, mortos, e isso pode gerar uma repercussão internacional. Então o que o Talibã fez? Controlou todas as fronteiras e na madrugada, no horário brasileiro, né, na madrugada de quinta para sexta-feira, fez uma oferta de cessar-fogo em troca da libertação de 7 mil prisioneiros que estão sob custódia do governo afegão. Tá? Então seriam eventuais reforços para o Talibã, mas principalmente seria esse cessar-fogo para permitir que as forças do Talibã eventualmente se reajustassem, ou então ver como seriam encaminhadas as negociações, né, intermediadas por Turquia, Irã e Catar, e ver até onde iria, evitando assim uma eventual guerra urbana, tá, dentro do território afegão. Então a estratégia do Talibã é muito clara e, em vários aspectos, muito inteligente. Eu digo vários aspectos porque assim, eu não vou fazer um elogio tão descarado assim ao Talibã, tá? Mas é uma estratégia muito inteligente, convenhamos, né? O Talibã conhece muito mais da realidade tática e geográfica do Afeganistão do que eu e qualquer dos nossos ouvintes, né? Então, isso fica muito claro. Ao mesmo tempo, a Rússia deu um alerta, tá, dizendo para o Talibã não atingir os interesses de segurança da Rússia, ou seja, basicamente, né, tá falando, olha, não atinja, não entra, não influencia o Tadiquistão que tem um acordo de defesa coletiva com a Rússia, tá, a Organização do Tratado de Segurança Coletiva. Então, basicamente é o seguinte, se o Tadiquistão pegar o telefone, ligar para Moscou e falar, Putin, estão me atacando aqui, me ajuda, a Rússia, ela não apenas vai agir, como ela tem o direito legal de agir. Tá? Ela teria obrigação legal de agir, melhor dizendo. Né? Segundo algumas estimativas, são entre 5 mil e 6 mil militares russos em território tadique. Tá? Então, é inclusive um vácuo que a Rússia, né, vai querer suprir. O Afeganistão vai ser, entre aspas, né, meio que fatiado pelas potências da região. Não vou dizer potências regionais, vou dizer potências da região. E aí as relações com o Talibã vão acabar sendo influentes. Por que eu estou dizendo isso? Porque o governo chinês, tá, segundo uma matéria do canal NDTV da Índia, o ministro de Relações Exteriores da China, o Wang Yi, teria feito um alerta / uma extensão de mão ao Talibã, falando que o Talibã precisa se distanciar de forças extremistas e, no caso do governo chinês, quem eles chamam de forças extremistas também? Não é apenas Al-Qaeda e Daesh, mas também alguns movimentos uigures. Vamos lembrar que a província de Xinjiang é fronteira com o Afeganistão, tá? Tem uma parte que é fronteira, tá? Então, que o Talibã precisa se distanciar, né, de setores radicais para, então, poder, eventualmente, né, conseguir uma reconciliação política. Em outras palavras, a China está dizendo que, olha,
Se a gente achar que o Talibã vai começar a ajudar os uigures, algo do tipo, a gente pode simplesmente pegar e eventualmente colaborar ou então endossar uma eventual interferência. Eu não estou falando que a China vai invadir o Talibã, né? Mas que a China também tem interesses no Afeganistão, tá? Os interesses em torno do Afeganistão são muito grandes desde o século XIX. O Afeganistão é o grande centro do tabuleiro da Ásia Central, um grande ponto de passagem. A gente já falou bastante sobre isso aqui em programas anteriores. Então é interessante ter isso em mente, esse recado chinês, tá? Falando em China e na região, tivemos um atentado, tá? Que explodiu um ônibus no Paquistão, um ônibus perto de um projeto de construção de uma hidrelétrica de Dasu, e nesse ônibus, nessa explosão, morreram 13 pessoas, incluindo 9 cidadãos chineses, e a maioria desses chineses eram engenheiros, tá? Que estavam fazendo parte, né, do projeto da hidrelétrica de Dasu, que faz parte do corredor econômico China-Paquistão. Né? A China é hoje o principal parceiro de investimentos, o principal parceiro econômico do Paquistão. Tá? Do Paquistão a gente cruza a fronteira com o Irã, já que o governo dos Estados Unidos denunciou 4 agentes de inteligência iranianos de tentarem raptar a jornalista baseada em Nova York, de origem iraniana, Masih Alinejad. Tá? Ela que é ativista contra o governo iraniano e, segundo a acusação dos Estados Unidos, eles pretendiam levá-la para o Canadá, e do Canadá, onde você tem uma comunidade de iranianos muito grande, inclusive, e do Canadá levar ela para o Irã. Tá? O governo iraniano negou tudo isso, disse que é invenção, que não tem nenhum fundamento, e ela seria muito visada porque ela tem um programa em persa no canal de TV por satélite Voice of America, que é financiado pelo governo dos Estados Unidos. Tá? Do Irã, a gente cruza a fronteira com o Iraque, já que um incêndio numa ala de isolamento para Covid no hospital na Síria deixou 92 pessoas mortas, infelizmente. Tá? Teria sido um problema num tanque de oxigênio que explodiu, lembrando que o oxigênio é inflamável. Tá? E por conta disso tivemos uma série de protestos na Síria. É o nome da cidade, tá? Não é na Síria, é uma cidade no Iraque chamada na Síria. Tivemos mais de 100 pessoas feridas, muitos protestos e a emissão de 13 mandados de prisão para pessoas envolvidas no episódio. Tá? Do Iraque, nós vamos para o Líbano, onde a crise continua se aprofundando. Primeiro, uma notícia do final da semana passada, já que as 2 principais usinas de geração de energia elétrica do Líbano, ambas movidas a combustíveis, 2 termoelétricas, foram desligadas devido à falta de combustível. Com isso, as residências têm energia elétrica apenas por 2 horas por dia. Tá? E a falta de moeda forte tem impossibilitado o Líbano de pagar por combustível, ou então de importar energia. A gente vai falar mais sobre a relação entre apagão e moeda forte mais para frente, quando a gente falar de Cuba. E a outra notícia foi de ontem, quinta-feira, dia 15, em que o premier, o eterno premier interino do Líbano, né, o Saad Hariri, renunciou, dizendo que ele não consegue formar um governo, não consegue formar um acordo. Ele comunicou ao presidente do país, o Michel Aoun, que não consegue entrar nesse acordo. Lembrando que ele era o premier, aí ele renunciou, ele foi talvez sequestrado pela Arábia Saudita, aí depois ele assumiu de novo interinamente,
aí não conseguiu formar um governo, então, né, como eu disse, ele acaba sendo uma espécie de eterno premier interino do Líbano, já que ele é sempre nomeado com a tarefa de formar um governo, porém não consegue formar o tal governo, né? Então é mais ou menos isso, né, que eu quis dizer aí nos últimos anos. Na Palestina, tivemos protestos de palestinos contra um assentamento ilegal israelense na Cisjordânia, perto de Nablus, que é uma cidade palestina, né? Tivemos a repressão de forças israelenses, cerca de 370 pessoas ficaram feridas, incluindo 31 feridas com munição real. Tá? E o protesto foi contra esse assentamento ilegal e o confisco ilegal de terras por colonos israelenses. Da Palestina, vamos para a Jordânia, onde o país anunciou a condenação de Bassem al-Adala e Sharif Hassan bin Said pelo crime de sedição. Tá? Eles seriam dois dos principais envolvidos naquele suposto complô para tentar derrubar, né, o rei Abdullah, por conta, eles seriam aliados, né, do príncipe Hamza, e foram condenados então a 15 anos de prisão por sedição. Tá? O príncipe Hamza, que é meio-irmão do rei, não será julgado, ele foi, né, poupado e tal, e ele vai ficar... foram providências internas da família real, tá? Seja lá o que isso significa. Aí nós vamos para a Arábia Saudita, onde o rei Salman recebeu a visita do Sultão Haitham bin Tariq, que é o sultão de Omã, né, o novo sultão de Omã. Novo, embora assim, ele não seja novo de idade, né, com todo respeito. Mas lembrando que o sultão, né, Qaboos, ele governou o Omã por basicamente 50 anos, né, 50, quase 60, acho que 50, não lembro agora de cabeça. E morreu, né, no ano passado, e aí ele foi sucedido pelo seu primo, o Haitham bin Tariq al-Said, que tem 66 anos de idade e visitou a Arábia Saudita na sua primeira viagem exterior. Claro que o início de governo dele foi prejudicado, né, pela questão da pandemia, e ele foi recebido pelo rei Salman na cidade de Neom, que é aquela cidade planejada altamente tecnológica que a Arábia Saudita está construindo perto da costa do Mar Vermelho, e também, óbvio, pelo príncipe da coroa Mohammed bin Salman. Eles conversaram sobre a guerra no Iêmen e também sobre a cooperação dos países do Golfo e uma eventual reaproximação com o Irã. Tá? Então, isso é algo interessante de ficar de olho, porque nos últimos meses teria ocorrido reuniões secretas entre sauditas e iranianos dentro do Iraque, tá, mediados pelo Iraque, e também diálogos entre israelenses e sauditas, tá, nos últimos meses, especialmente por conta daquele plano que a gente mencionou, acho que 2 programas atrás, que os Estados Unidos começariam uma gradual retirada de suas forças do Oriente Médio, focando no Indo-Pacífico, então meio que falando, olha, o Irã é problema de vocês. Tá? Então a Arábia Saudita vai chegar num acordo, vai se aproximar com o Irã? Não sei. Talvez esse seja o interesse do sultão de Omã fazer essa aproximação, até por conta do papel do primo dele, que foi considerado, né, um grande mediador da região. Tá bom? Então é algo de ficar de olho, de interessante, se como é que vai ser, se os países árabes vão decidir, os países árabes, especialmente os países do Golfo, né? Então, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Omã, se eles vão decidir sentar com o Irã e fazer um acordo, e aí Israel não vai gostar disso, ou se eles vão se sentar com Israel e fazer um acordo, e aí o Irã não vai gostar disso, tá? Isso que vai ser, né, decisivo aí nos próximos
meses, semanas, ou talvez amanhã solta alguma coisa de surpresa, né? E finalmente, infelizmente, na Tunísia, pelo menos 43 pessoas morreram afogadas e outras 84 foram resgatadas enquanto tentavam fazer a travessia da Líbia para a Itália. Então a gente fica por aqui nesse bloco de Oriente Médio.